do caso do Léo Lins, né, que o humor está sob censura também. A defesa do comediante chamou de censura a condenação dele na justiça por fazer piadas consideradas preconceituosas contra minorias durante um show em 2022. O humorista foi sentenciado pela Terceira Vara Criminal Federal de São Paulo a 8 anos e 3 meses de prisão em regime fechado. Os advogados do Léo Lins afirmaram que a pena equivale às aplicadas a crimes como tráfico de drogas, corrupção e homicídio. Além da prisão, ele também terá de pagar uma multa de aproximadamente R$1,5 milhão e uma indenização de R$303 mil por danos morais coletivos. Ainda cabe recurso e o Léo Lins gravou um vídeo comentando a sentença. Estamos vivendo uma das maiores epidemias dos últimos tempos, a da cegueira racional. Os julgamentos são feitos puramente baseados em emoção e ninguém quer mais ouvir o próximo, quer no máximo convencê-lo da sua própria verdade. Isso pode trazer consequência para qualquer pessoa, mas no caso de um juiz, de uma juíza, pode trazer consequências gravíssimas. Eu vou citar alguns trechos da minha sentença e eu deixo para que vocês façam o julgamento por si só. Em um certo momento, a juíza fala: apesar de haver texto, edição, cenário, figurino e estar em um palco, parece-nos não se tratar de um personagem, e sim da pessoa a proferir discursos. Eu te mostro a cabeça de um jacaré, o corpo de um jacaré, o rabo de um jacaré, e eu pergunto: que animal é esse? E você responde: é um camelo. Aí não adianta mais argumentar. Não importa o que eu fale ou o que eu mostre, você já decidiu antes de olhar. Bom, enquanto o comediante, o Léo Lins, pode ser preso, lembrando que cabe recurso, foi solto nessa semana o MC Pose do Rodo, e a soltura foi marcada por tumulto e confrontos. Uma multidão de fãs recebeu o cantor na porta da cadeia. Ele é investigado por apologia ao crime, envolvimento com o tráfico de drogas e ligações com o Comando Vermelho. A mulher do MC Pose do Rodo, Vivi Noronha, também é suspeita de lavar dinheiro para a facção criminosa, num esquema que envolveria até um terrorista da Al-Qaeda. Marcília, eu acho que vi um comentário seu dizendo que o MC Pose do Rodo não deveria ter sido preso, né? Se eu estiver enganado, você me corrija. O fato é que o que entristece mais é a festa na porta de um presídio para alguém que está aí suspeito de ter lavado 250 milhões de reais do Comando Vermelho. Alguém que dizia quando foi preso: não tenho ligação com isso, não tenho ligação com o Comando Vermelho, e na hora de entrar, né, no sistema prisional, ali em Bangu 3, na hora que preencheu a ficha, opa, vão me colocar na ala errada, todo mundo sabe que eu sou do CV, então marcou lá faccionado, né, essa expressão que eles usam, marcou lá CV. O caso do Léo Lins, a juíza, pelo que dizem, aplicou uma lei de 2023, essa lei anti-piada que o Lula sancionou logo no começo do governo, para um caso de 2022. E a lei não permite isso, né? Você pode tentar amarrar esses dois casos aí, se possível? Perfeito. O que eu comentei foi que uma das acusações em relação a ele seria de incitação a crime por conta da letra. Eu disse que para mim, essa é uma acusação que não é válida. Ele deveria ser preso pelas outras coisas que ele fez, né? Ele estava andando armado, ele está com companhia de outros faccionados, assumiu que é do Comando Vermelho, enfim, tudo isso é ilícito e tem de ser punido. Agora, eu não acho válida a acusação de incitar alguém a crime por uma letra de funk ou de música, do que for, justamente para a gente não cair nessa história do gosto, nessa história do isso é ruim, então não é arte, isso é ruim, então não pode. Porque o Léo Lins está sofrendo exatamente essa mesma situação
do lado oposto, né? Tem uma juíza ali que acha que isso é ruim, que acha que isso não é bom, que acha que isso é prejudicial a alguém e, portanto, está censurando. Então a gente sempre cai no gosto, e a gente não tem que cair no gosto, a gente tem que cair na objetividade. A subjetividade é a mãe de toda e qualquer censura. Esse caso do Léo Lins é grave justamente por isso. A juíza, se ela ficou em dúvida se era um personagem ou não, pronto, então já é o suficiente para ela não concluir que ele então era o artista. A dúvida faz o juiz julgar alguém inocente, a dúvida não faz o juiz julgar alguém culpado, mas parece que os nossos juízes estão aprendendo e muito bem de uma forma a agir de forma autoritária com os nossos ministros do STF, que na dúvida condenam, que na dúvida são autoritários. Isso é muito ruim para o direito de uma forma geral. Veja, entender que um artista num palco, com público pagante, com uma carreira sólida, há anos vivendo disso, não é um personagem, bom, é preciso então que a juíza entenda o que é personagem. Eu acho que tem uma dúvida aqui relevante. Isso me lembra rapidamente uma anedota, que era o cara chega numa plateia e vê alguém com um boneco de ventríloco e começa a brigar com... E aí o artista tira o boneco de lado e pede desculpas para ele, não brigue comigo. E ele fala, não, o senhor calha a boca, eu estou falando com o boneco. É isso, a juíza está brigando com o boneco do ventríloco. Ela está brigando com o personagem. Ela não entendeu que aquilo é uma arte, que aquilo é um palco, que aquilo é, portanto, comédia. A comédia é arte. O humor é arte. Se você não gosta, o problema é seu. Você muda e vê outro. Gosto não torna algo ilícito. E isso é muito grave. Esse me parece ser o ponto chave, porque se isso é arte, se isso é um personagem, a gente não pode condenar. Se a gente for condenar o personagem do Léo Lins por ter cometido crimes pela fala, a gente precisa condenar aqui o Marlon Brando pelos crimes do Poderoso Chefão. A gente precisa condenar aqui o Stallone pelos crimes do Rambo. E aí o mundo fica uma completa loucura. A gente precisa de juízes que entendam qual a diferença entre um personagem e um artista. Senão fica muito difícil. É necessário que a gente dê um passo atrás e faça essa ponderação, porque o judiciário vai ficar uma loucura completa se a realidade e a ficção não forem compreensíveis para um juiz. E eu acho que o ponto também essencial é a gente entender que a nossa legislação, toda ela condena a intenção de quem fala e não a sensibilidade de quem ouve, porque a sensibilidade de quem ouve é algo que eu não posso contingenciar. Eu, por exemplo, aqui estou falando, provavelmente alguém se ofenderá com o que eu estou dizendo. E se eu dissesse outra coisa, outra pessoa também se ofenderia. Alguém vai sempre se ofender com algo. Portanto, se eu sempre estiver com a minha fala limitada pela sensibilidade de alguém, nunca poderei falar nada. Então é a intenção de quem fala que é ou não condenável. E a intenção de um personagem, a intenção de um artista é se expressar, é usar da sua liberdade criativa, da sua liberdade de expressão artística e jamais ofender alguém. E sobre essa questão da aplicação da lei antipiada, que é realmente uma lei muito ruim, que precisa ser revogada pelo Congresso, ela foi feita em 23 e foi aplicada aqui a um vídeo de 22. Então ela não poderia ser aplicada, por quê? Porque uma lei, ela só retroage para beneficiar o réu, nunca para prejudicar, e aqui ela estaria prejudicando. Aí, Lacombe, as pessoas, eu até comentei isso nas minhas redes, as pessoas vieram e falaram assim, não, mas aqui é um crime continuado, porque como está online o vídeo, então todo dia ele estaria cometendo aquele crime, então ele se renova, não tem essa de retroagir, porque o vídeo até hoje está lá, então até hoje ele está cometendo o crime. Aí eu até fiz essa réplica dizendo o seguinte, se é assim, então vamos pegar os jornais, por exemplo, que a gente tem no Brasil, temos jornais centenários que estavam ativos em 1800 e pouco, e esses jornais têm os seus arquivos online. Estava lá, vende-se escravos, tem isso daí. Esses jornais existiam nessa época. Então vamos condená-los, afinal de contas, é como se esse jornal estivesse sendo publicado todo dia. Não faz sentido nenhum. Mas as pessoas hoje se utilizam do direito como instrumento para a sua visão ideológica ou política. E é isso que a gente precisa recuperar. Precisamos botar na mesa de novo o que é certo, para que as pessoas não possam se utilizar do direito para levar adiante o que é errado. E há vídeos também
da própria, por exemplo, Simone Tebet, que hoje faz parte do governo, criticando as urnas eletrônicas, falando Só que o ela, Lula é não? corrupto. Tem vídeos do PT Do Moraes. dizendo, falando do Moraes e, inclusive, incitando a fechar Flávio o Supremo Dino. Tribunal Federal. Flávio Flávio Dino. Dino, a turma do PDT toda, PSDB, todo O mundo. Lupe, falamos tanto do Lupe, né? Aí no caso do INSS, tem vídeo dele dizendo que houve fraudes, que as urnas eletrônicas não são confiáveis, mas aí para essa gente a internet não vale. E tem acervos dos Trapalhões, que enfim, todo mundo sempre fala dos Trapalhões, estão aí no ar, estão online. Então o quê? Vão processar o Renato Aragão pelo passado? Quer dizer, como se ele estivesse ainda todo dia publicando aquela mesma sketch humorística. Isso é uma completa loucura. Mas é isso, a gente se perdeu totalmente, né? Normalizamos o absurdo a partir do direito dentro do país. Se eu fosse herdeiro do Costinha, da Dercy Gonçalves, de quem mais? A Gildo TV Ribeiro, pirata. Jô Soares, Chico Anísio, a turma, eu ia ficar preocupado. Eu ia ficar preocupado, Ana, porque é o Estado querendo nos proteger, mais uma vez, né? Vai ao show do Léo Lins quem quer. Meu Deus Exato. do céu. E tem outra coisa também, Lacombe, estávamos falando, né, da Ruth e Raquel. Eu acho que existe uma Ruth e Raquel dentro do próprio Alexandre de Moraes, porque se você pega decisões do Alexandre de Moraes, nem são tão antigas assim, né? Eu sempre falei dessa decisão dele de 2018, faz tempo que eu não menciono, acho que agora chegou a hora de mencionar de novo, na ADI 4451, que falava exatamente sobre liberdade de expressão. O ministro Alexandre de Moraes era o ministro relator e foi julgado em junho de 2018, dia 21. Vejam vocês encontram essa decisão na internet, mas tem alguns pontos ali que hoje, né, não existem mais. Esse Alexandre de Moraes aqui não existe mais, porque ele diz o seguinte, tem vários pontos assim, é uma decisão brilhante, acreditem se quiser, na proteção da liberdade de expressão, e ele diz o seguinte, ali, entre alguns pontos, tem uns que são extremamente lúcidos, mais até do que outros, mas tem um que diz o seguinte: a livre discussão, a ampla participação política e o princípio democrático estão interligados com a liberdade de expressão, tendo por objeto não somente a proteção de pensamentos e ideias, mas também opiniões, crenças, realização de juízo de valor e críticas a agentes públicos, no sentido de garantir a real participação dos cidadãos na vida coletiva. Aí ele continua. São inconstitucionais os dispositivos legais que tenham a nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico, indispensável ao regime democrático. Tanto a liberdade de expressão quanto a participação política em uma democracia representativa somente se fortalecem em um ambiente de total visibilidade e possibilidade de exposição crítica das mais variadas opiniões sobre os governantes. Aí esse ponto 5 dessa decisão dele que cabe para agora. O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda dessa garantia constitucional. Assinado o ministro Alexandre de Moraes, 21 de junho de 2018, ADI 4451. E agora, professora Ruth, a Raquel, quem estará no plenário do Supremo amanhã? Pois é, será que o ministro Moraes de hoje, já que esse voto está online, consideraria o ministro Moraes de ontem antidemocrático e o incluiria no seu próprio inquérito?
talvez a gente possa criar também esse modelo, né? Aristóteles tem no livro A Política, ele diz que a democracia é um sistema degenerado. Isso está online, então vamos, já que a gente pode, o Musk está no inquérito das fake news, o ministro Moraes pode também buscar aí os familiares, os descendentes do Aristóteles, tentar encontrá-los e processá-los por agirem de forma antidemocrática. Isso tudo é uma total loucura. Veja, a liberdade de expressão, ela traz risco. Esse é o grande ponto, esse me parece ser o eixo. Nós estamos desaprendendo a assumir a possibilidade do risco da liberdade de expressão dentro da democracia. E com isso, a democracia deixa de existir. Porque é exatamente esse o ponto. Podemos ter uma opinião errada, podemos ter uma opinião torta, pode dar errado alguém que fale algo, isso pode resultar em algo ruim, mas ainda assim vale a pena, porque é exatamente nesse jogo do erro que se encontra o acerto. É justamente na possibilidade de você... Ninguém acerta sem poder errar. E dentro da democracia, a liberdade de expressão é esse instrumento, é esse motor que faz com que as pessoas, a gente toque adiante a nossa vida, podendo errar. Se a gente pode errar, a gente vai acertar. Se a gente não puder errar, a gente vai ficar cristalizado. Eu sempre uso um exemplo que é interessante, que é o seguinte, tem um livro do Foucault, inclusive, que era de esquerda, e que chama A História da Loucura, um catatal de 1000 páginas que ele conta toda a história da ciência tratando a loucura. Em todos aqueles momentos em que as pessoas faziam as coisas mais bizarras do mundo, davam banho pelando nas pessoas para ver se passava a loucura, e assim por diante, ele vai contando todas as etapas até chegar-se à modernidade. Se em algum daqueles momentos as pessoas dissessem, não, aqui a ciência não pode mais ser questionada, a gente não teria chegado ao que chegou hoje, a ciência não teria evoluído. E assim é com opinião, assim é com humor, assim é com tudo. Então, se nós não quisermos mais correr risco, nós vamos parar no tempo e vamos entregar ao futuro uma mediocridade total. A base da ciência é a tese e a antítese, né? O ponto, o contraponto, é o debate, não tem como ser diferente.